Salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Papo 10 Podcast. Como sempre, tô aqui com o Souza. Estamos ao vivo em estreia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo aqui. Mais um vídeo do Papo 10. Eu tô Teles. Hoje estamos aí com a editora Costelas Felinas, do Vieira e da Cláudia. Isso mesmo, pô. Prazerzaço ter subido a serra para estar aqui com vocês hoje, meu. Valeu. Muito agradecido pelo convite para falar dos nossos livros e do que a gente agita por aí. Muito feliz de estar aqui no Papo 10. A gente que agradece vocês terem vindo. Vamos para os lembretes. A gente tem o apoio 10, o Pix, está sempre na nossa descrição. É o apoio financeiro que você aí que está assistindo pode contribuir com a gente para a gente poder investir em melhorias. É isso aí. E o nosso episódio é dividido por capítulos, os cortes no próprio podcast. Do lado da minutagem do seu vídeo, você pode estar conferindo aí algum papo que a gente falou aqui no podcast. É isso aí, a gente tem a parceria do Papo 10, que é Papo e Fumaça, é Papo 10 Podcast. A gente tem a parceria com a Oficina Vapes, aí vapes, pods, juices de qualidade. A gente tá aqui com o Vape Soul de Pineapple Lemon, tem esse aqui também de... Reposição nova aí da semana. Reposição nova na semana que a gente trocou para variar os sabores, né? Confira os benefícios em destaque na nossa página do Instagram, @papo10podcast, tá na descrição. E aproveite os benefícios aí, Papo Vape, você ganha 10% de desconto se você postar que você tá assistindo algum episódio do Papo 10 aí, certo? Então confere lá a nossa aba de destaque para não perder nenhum benefício. E esses dois cartãozinhos aqui, vai um para a Cláudia e um para o Vieira. Aí, não sei se eles fumam, se eles conhecem alguém que fumam, mas já pode ficar guardado para vocês aí, né? Tá. Para divulgar também aí, fortalecer todo mundo. Legal, certo? tá aqui. Certinho. Vai. É isso aí, então bora pro papo. Como que funciona o trabalho de vocês? A gente até falou isso no bastidor, e até falando agora também no podcast. Ele é realmente isso, a pessoa, ela tem um livro que quer ser publicado, e aí elas entram em contato com vocês, e aí vocês publicam? Isso mesmo, né? A gente é de forma artesanal, né? Totalmente independente. Então, se a pessoa tem aquele sonho de ver como é que ficariam as ideias dela em formato de livro, é só enviar pra gente. A gente tem o prazer de conhecer, além das ideias, né? De costurar esse livro modelo. Lembrando que esse livro modelo é gratuito, o autor não paga nada, e ele vai receber em casa. E depois, se ele receber e gostar do que viu, ele pode pedir a quantidade que quiser. De 1 até 100 exemplares, toda vez que precisar. Caso ele não gostou ou não queira editar naquele momento, o livro que ele recebeu fica como mimo para essa pessoa. Realmente não tem custo nenhum com esse primeiro exemplar que ela recebe. Então funciona também como um trabalho de divulgação. De divulgação, a gente já apresenta o nosso trabalho, porque a pessoa pensa, um artesanal, como é que é? É rústico, né? Então a gente faz esse livro modelo para que a pessoa já tenha noção de como é que é esse trabalho artesanal, que é todo costurado, é feito à mão um por um, né? A única coisa moderna que nós temos lá é o computador e a impressora, né? De resto é a agulha, a linha, né? A prensa, né? As coisas antigas, né? Que se usava já, comentamos agora há pouco, no século XIX, século XVIII. E desde o começo que era assim? Desde 1998, sim, que a gente começou a fazer esse trabalho. É o básico do básico. É claro que até agora, nesse período, a gente vai aprendendo, né? Nada melhor que a própria profissão nos ensina, né? Então a gente foi elaborando projetos mais gráficos diferentes, que tem autores que têm trabalhos diferenciados de um projeto comum, né? Então, tamanhos maiores, ilustrações, né, de infantil. Então a gente foi crescendo junto com o autor. Então tem autor que quando entra em contato conosco e tem um projeto diferenciado, pra gente é um desafio maravilhoso, a gente adora isso. Recentemente a gente fez um que vai provavelmente virar um projeto de jogo, além de um livro, a gente conseguiu transformar esse livro em um projeto de jogo, né, de tabuleiro. Que legal, né? Como que é o nome desse bom, então como ele ainda está em pré, o autor ainda não autorizou divulgar. Entendi. Ela não autorizou ainda, está em pré, ela produção. está em produção. Tem uns que autorizam, ela ainda não autorizou, né? Mas tem esses projetos diferenciados, que a gente curte muito. Né? Então, da mesma maneira como os outros autores, mesmo sendo um projeto diferenciado, que a gente teve que colocar a mente lá para trabalhar, fazer uma maleta, tabuleiro, tudo essa parte foi gratuito. O primeiro exemplar, a gente não cobra nada realmente. Entendi. Tá? E a experiência que vocês têm para vocês abrirem essa editora, né? Que vocês falaram que já tem, foi de 98, nós estamos em 22, então já tem aí mais de 20 anos, né?
Isso. Que experiência que vocês pegaram, assim, do trabalho de vocês, do que vocês já tinham vivido, para vocês terem aberto essa editora em 98 e ter mantido até hoje? O motivo da existência dessa editora foi porque eu sou escritora, né, primeiramente, e o meu primeiro livro feito numa gráfica, numa editora convencional, não me agradou, né, o projeto gráfico mesmo, o objeto livro, não estava muito bem elaborado. Então, por esse motivo, eu decidi publicar o meu próprio livro fazendo um curso de encadernação. Então, foi esse, né, o combustível para que iniciasse esse trabalho artesanal. E aí, em 2008, foi a maravilha que surgiu a parceria com o Vieira Vivo, que até então eu fazia sozinha, né, um trabalho que era até um tanto quanto caro, o material era um pouquinho custoso. E em 2008 entrou ele e os materiais baratos, né, também. Foi uma coincidência. Eu apareci e os materiais ficaram mais acessíveis. Tá vendo? É. Então, com isso ampliou muito mesmo a atividade para os outros autores. Que antes era muito restrito para a pessoa que morava ali perto de mim, um amiguinho, uma né? coisa regional. Bem assim, regional, né? mesmo. E mesmo assim, bem trabalhoso na parte financeira mesmo, né? Porque o artesanal não era realmente barato. Na parte de trabalho também, né? Porque você fazia sozinha. E aí, exato. depois que você entrou, então, você meio que, claro, além de ajudar, você também conseguiu ampliar, né? O que ela tinha aprendido no curso, ela passou para mim, né? Na parte operacional, de encadernação e tudo. E aí a gente partiu para fazer para livros mesmo, para lançamento comercial e tudo, a partir de 2008. Agora, a editora Costelas Felinas, ela vem evoluindo muito. A maneira da gente trabalhar, nesses praticamente 2008 para agora, 14 anos, 15 anos, o resultado agora está bem mais satisfatório para a gente. A gente pega um livro nosso, está aqui um livro de capa dura, que nem vocês viram, ele não tem como soltar as folhas. Ele é um livro totalmente feito, como eu falei pro Souza, com o mesmo método do século XIX, que faziam aqueles livros para durar mesmo. Inclusive a nossa prensa, que esse livro vai para a prensa, ela é centenária. Quando ela chegou na Costelas Felinas, ela faz 25 anos que ela está na Costelas Felinas, 24. E ela já veio de uma família que estava há 50 anos com ela. E já tinha comprado de segunda mão. Quer dizer, você conta 70, mais o tempo que ela teve logo de cara, né, mais alguns anos, que naquela época tudo era feito para durar. Então, hoje em dia a gente está muito feliz com o trabalho da Costelas Felinas, porque ele se expandiu para todos os estados e inclusive para o exterior, né? Nós lançamos livros para escritores brasileiros que residem no exterior. Entendi. Essa aspecto que você falou é muito interessante. Antigamente as coisas eram feitas para durar. O que você acha que hoje a gente vive nesse mundo moderno, né? As coisas são cada vez mais descartáveis? São, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. As coisas, é necessário haver uma produção contínua. Então, quanto mais rápido os aparelhos e as peças, os materiais se deteriorarem, mais há aquele giro, né, no comércio e na indústria. Então já é feito para isso mesmo. Eu soube que no Japão tem carro que só dura 5 anos. Usou 5 anos, você joga no lixo. Caramba. Em carros pequenos, para ir no colégio, voltar, né, levar o filho na escola. É que hoje também, depois da criação do mundo digital, mudou, né, a forma de guardar as coisas, arquivar, sim, de conhecimento também, né? Porque o livro, assim, ele é uma coisa que era a sua forma de conhecimento, né, de uns anos atrás, era a única forma que você tinha que ir atrás. E hoje em dia, você acha que o crescimento, assim, dos e-books, né, os livros da internet, minha avó lê, ela consome, ele tende a deixar essa forma tradicional dos livros para trás ou não? Eu ainda vai ser que não, sabe por quê? Porque, veja bem, o livro é um objeto que ele pode ser lido em qualquer lugar, não tem programa, entende? Você abre e acabou, né? Você já começa a ler. Então, não tem a dificuldade que muitas outras pessoas teriam, que a gente estava numa palestra, num evento, onde o bibliotecário, né, comentou que eles tinham feito o arquivo todinhos em um programa. Então agora evoluiu a máquina, não existe mais aquela máquina, então eles vão ter que fazer o arquivo todinho da biblioteca para aquela novo aplicativo, novo aparelho, né? Então isso não acontece com o livro. Então, por mais que haja evolução digital, de e-books, que eu não sou nada contra,
Eu sou a favor de que você lê de qualquer maneira, não importa qual o veículo, o importante é a leitura. Sim, né? Mas eu acho que o objeto livre ainda tem a sua Seu vida aí por um bom período. Bom período mesmo. E ainda há um ponto importante, o conceito que tem a palavra impressa. Tem muita gente que tem blogs, tem literários, na internet, e aquilo fica como uma coisa fugaz. A pessoa lê e acabou de ler, você já esqueceu. E quando essa pessoa tem alguma coisa impressa em livro ou impressa em revista, uma coisa física, o sentido de trajetória literária, ele se expande. E outra coisa, eu fui numa palestra do professor Antônio Colela, professor, e ele estava falando justamente sobre a questão da preservação, que o que realmente está preservado é o que está impresso. Tudo que está na internet, ele pode ser adulterado, corrompido, apagado, sabe? Mudado. Você vai na Wikipédia lá, tem informações estapafúrdias. Isso é verdade. Tipo, Desatualizado. inserem lá e você fica com... Agora no livro não, está impresso, ninguém muda aquilo. E às vezes a informação, não é que desatualizada, né? Mas é do ano que foi publicado. Então, Sim, o livro isso, ele traz 76, a sua marca de então, nascimento. sim, Então, né, sou desse período era isso. Isso né? mesmo. E agora, mesmo com o avanço da internet, a gente está vendo que aumentou muito o número de grupos literários. Cada cidade tem os seus grupos de saraus, as pessoas saem de casa para ler poesia. Então isso daí está movimentando muito esse mercado independente da literatura. Puxa, sabe? Muitos livros sendo publicados dentro de segmentos, né, para pequenos grupos de cidades. Então ali se dissemina a poesia, a literatura e o trabalho criativo dessas pessoas fica registrado também. Eu acredito que de forma geral, né, os trabalhos independentes eles estão evoluindo e se expandindo, porque não só, né, na forma da literatura que você falou, né, que os grupos independentes estão ficando cada vez mais fortes, mas na questão da comunicação também. Por exemplo, o próprio podcast que a gente faz é um projeto independente, né? Eu acho que uns anos atrás assim ficava muito na mão, né, de grupos de comunicação, né, tipo grandes, né, como emissoras e tal. Eu acho que os projetos independentes eles estão cada vez mais acessíveis por conta da internet também. Isso também dá um espaço bem legal, né? E qual é o peso que vocês acham que tem o objeto livre? Porque ele é tratado como relíquia hoje. Tem gente que não gosta de ler, mas compreende a importância do objeto, da leitura. Qual que vocês acham que é esse peso assim, do objeto livre? Olha, o livro, para o autor, né, escritor, falando assim, é realmente como ele comentou agora. Eu acho que ele marca a trajetória sua. Né? É uma coisa que você é palpável, né? Vital. É curricular e documental. Sabe? Mas ele existe, ele está ali na sua estante. Entende? Você quer mostrar para alguém? Rapidinho você pega, já mostra. Então ele marca uma trajetória. Não que a gente seja contra os digitais, né? Os e-books. Mas é diferente, sabe? A gente está começando a trabalhar com e-book, lê lá, já li, gostei, posso apresentar para alguém, mas a dinâmica do livro, você poder levar em qualquer lugar, apresentar, né, é outra. Não sei se é porque a gente já foi criado com o livro na mão, né? Então tem essa paixão pelo livro, né? Tem pessoas que já têm paixão pelo Kindle, né? Que já foi criado com isso, né? Então acho que o importante de tudo que vale a pena bater mesmo não é o objeto de leitura, mas sim que a leitura exista. Esse acho que é o principal. Então não importa se o livro vai viver, se a revista vai viver, se é o e-book. O importante é a pessoa estar sempre em leitura, sabe? É o principal para crescer, né? Evoluir, justamente. O veículo não importa. Não importa. Importa que a pessoa esteja sempre procurando informações, procurando sempre saber mais, né? E procurar usar a literatura como um caminho de vida, né? A gente, como autor, é gostoso sair com um livrinho na mão. Olha, eu fiz esse aqui, eu acabei de vou lançar. Quando alguém... É gostoso, né? Coisa que no e-book não tem, um momento tão gostoso de lançamento, sabe? O autor, na hora de abrir aqui a primeira página, né, olhar para você assim, isso aqui é momento dedicatório, eu vou dedicar, né? Então isso o digital não tem. É uma alegria imensa você sentar, ter a filinha de pessoas que estão ali para comprar, né? É visual.
né? Querendo ou Visual. não, eu sou muito crítico assim desse mundo material que a gente vive, só que no aspecto do livro, isso é muito interessante, porque é onde está a conexão, né? Essa comparação com o digital. É onde está essa conexão, onde está esse sentimento de pertencimento, né? Isso esse mesmo. tato é muito importante, algo palpável, sabe? Isso mesmo. É isso mesmo. E também, enraiza mais, né? e também tem o caso do livro, as resenhas, isso agora está voltando, porque os jornais praticamente pararam de fazer resenhas literárias, em algumas, salvo poucas exceções. E agora, pela internet, está surgindo muitos jornalistas, estudantes, professores de letra, que se dedicam a fazer resenhas, analisar livros e tudo. Para a gente é uma alegria enorme, né? Quando a gente pega algum texto falando de algum dos livros nossos ou que nós editamos. E isso está florescendo muito na internet. Voltado para análise de livros. Vídeo, pra você que tá achando que a resenha de rolê não é não, viu? Vai. Outra resenha. Porque o nosso público é jovem, entendeu? Então tem que explicar. Mas uma coisa também que eu gostaria de saber... Mas com uma resenha de rolê você ganha muito. Talvez você ganhe uma resenha de rolê. Essa aqui é baseada na estrada aí, ó. O hippie. Então, mas é uma coisa também que eu gostaria de saber, né? Quando a gente fala de livro, assim, né, todo o movimento, existe também o interesse, né? Tem muita gente que hoje em dia não nasce com esse interesse, né, da leitura. Sim. Não vamos nem colocar o livro em pauta, vamos colocar a leitura. A leitura em geral. Não tem preguiça, né, que é tudo imediato, informação, muitas vezes ouvida, né, também o áudio, né, hoje em dia cresceu muito. Né? Audiolivro. E vocês sempre tiveram esse gosto, assim, por leitura? Vocês adquiriram desde cedo? Ou foi uma coisa, assim, que vocês... Não foi premeditado, assim? Não. No caso, eu vou ter que falar do livro, porque foi comigo. Foi sim, com um livro sim. que caiu na minha mão a primeira vez. Logo comecei a aprender a ler, não larguei mais. Pequenininha mesmo, sabe? Aquelas coisas de vir na escola, com material escolar, aqueles livros que todo mundo, não quero saber. Eu lia nas férias de cabo a rabo. Sabe? Então já também. Eu era a única na família, não tinha ninguém na família que lesse, nenhum tipo de artista, nada. É a ovelha negra da família. Não sei como é que eu vim parar lá, né? Olha, além do livro. Você também teve... Eu também. Eu comecei a ler muito cedo, né? Antes dos 6 anos. E me colocavam para ler o jornal pro meu avô e minha avó, que eram analfabetos. Caramba. Então eu li as notícias todas, muito novo, com 7 anos, eu lia todas as notícias. Todas que interessavam a eles, naturalmente. E isso me fez pegar o gosto pela palavra, né? Pelas ideias colocadas em palavra, em escrita. E com 9 anos eu já devorava um monte de livros de bolso que tinha na banca naquela época, devorava tudo. E dali para o livro foi rapidamente. Aí com 11 anos eu fui estudar à noite, tive que ter uma autorização do juizado de menores para estudar à noite e trabalhar de dia. Então, à noite, só tinha adultos na minha classe, no primeiro ano ginasial, que é hoje a 4ª série do fundamental. Sim. Então, eu tinha o primário e o ginásio, eram duas. Então, só tinha adultos. E naquela época, era 65, no tempo no começo da década de 60, o pessoal lia bastante. E ali, com o pessoal da classe, eu passei a ler muito mais. Com 14 anos, eu já escrevia. Pô, legal. E bem cedo. Bem cedo. E com 18 anos eu já fazia livros no mimeógrafo, que nem eu estava falando pro Souza, já fazia livros no mimeógrafo. Inclusive, o mimeógrafo, ele é visto num filme que foi feito sobre a literatura marginal de Santos, chamado Pescadores de Palavras. É um documentário feito pelo Signos Possíveis, produtora. E ele mostra o mimeógrafo em funcionamento. Está no YouTube, o filme se chama Pescadores de Palavra. Então faz um apanhado da literatura marginal independente em Santos, na década de 70, e um mimeógrafo funcionando para quem não conhece e nunca viu um. Só procurar lá na... É conhecimento, né? Cultura, informação. Claro. É interessante. Eu fiquei curioso nessa questão aí, que você lia muita notícia de jornal, né? Qual que era a temática dessas notícias desse tempo aí? Olha, o que ele gostava muito era notícias policiais. E quando tinha guerra lá, alguma coisa de guerra, eu tinha que ler para ele também.
Ele gostava. A Guerra do Vietnã, sim, essas coisas assim. Invasão. Eu tinha que ler para ele. Entendi. E O jornal era tomado assim por essa temática ou tinha outras assim? Não, o jornal geralmente ele é dividido em cadernos, então ele pegava esse caderno que tinha essas notícias, eu mesmo separava e lia para ele na hora depois do almoço. Entendi. Né? E era uma coisa que vocês faziam todo dia. Você lia o jornal para eles todos os dias. O jornal, ele era uma coisa acessível para as pessoas? Sim. Sempre foi? Sempre foi. O jornal naquela época, aliado ao rádio, sim, era a única forma de informação. A TV era muito pouco, poucas pessoas tinham TV naquela época. Então o jornal e o livro, as livrarias eram em profusão, né? Tinha livrarias em Santos, tinha 20 livrarias. E os jornais também. Os jornais eu me lembro que no fim de semana era uma pilha que ia até o teto da banca, meu. Foi o pessoal comprando de fila. Consumido, né? Consumido. E era consumido. Jornais e livros eram muito consumidos. No domingo eram uns 400 jornais para vender. Porque ela trabalhou em banca desde os 18 anos de idade. Também tinha essa vontade de ler legal. tudo. Como que era? Você trabalhou quanto tempo lá? Nossa, isso aí, bom, como minha mãe que começou nesse ramo, então eu comecei dos 8 anos e fiquei lá até uns 20 e pouco, 30 e pouco. Nossa, bastante tempo. Né? Ainda hoje eu tô meio ligadinha ainda com essa parte, mas era legal porque... É que hoje em dia a gente quase não vê banca, né? Não tem mais. Não tem mais. Ficou uma coisa do passado. Eu lia de tudo, era jornal, revistas, livros... não passava nada batido, era ótimo. Inclusive ela recebeu inclusive ela recebeu um telefonema da Folha de São Paulo. Olha, você quer fazer assinatura? Foi. Né? Aí ela falou, não, eu não quero porque eu trabalho em banca de jornal. Ela falou, mas como assim banca de jornal? A pessoa não sabia o que era uma banca de jornal. E vendendo a assinatura do jornal. Foi difícil você explicar. Foi difícil entender. Você não uma banca na rua, né? Sim, tinha isso, né? Você assinava, por exemplo, revista, você também, assinava, né? E ela entregava todo mês. Todo mês, A banca é um costume que não tem mais, assim, popular? Hoje em dia é para vender brinquedos, né? Bugigangas, doces. Mas quando vende esses elementos, você acha que perde a essência da banca? Sim. Já não dá mais pra chamar banca de jornal, né? Perdeu por completo. Ficou uma barraquinha normal, né? Uma banquinha de doce, né? Mas que era muito gostoso, tinha de tudo, né? Só que você parar num lugar, assim, de comunicação, né? Embora tinha uns docinhos também, as brinquedinhas, mas você parar e ver tudo quanto que era tipo de revista... Sabe, uma revista competindo com a outra em questão de informações. Sim. Era maravilhoso. Você via a competição também, por exemplo, das manchetes, em como o jornal pensava para ser um atrativo. Sim. E o outro. Especialmente de esquerda, de direita, os neutros, né? E outra coisa. Mesmo sendo criança, eu tinha essa vantagem de ler de tudo, Porque informação, né? Tava lá. Havia uma abrangência em tudo. Em tudo. O que hoje não há. Hoje é mais segmentado. Né? Tem um cara que vende 1 milhão de discos e toca nessa rádio aqui um grupo que vende 1 milhão e a pessoa que escuta a rádio do lado não conhece nem o nome daquele grupo que vende 1 milhão de discos, que teve 1 milhão de visualizações no Spotify. Agora é diferente. Então está bem segmentado e um grupo dificilmente ouve coisas do outro. Então ficou muito... O que nós tentamos fazer com a editora Costelas Felinas é justamente isso, tirar esse departimentismo que está havendo em tudo. Então a pessoa tem um livro policial, tem um livro didático, tem um livro pornô, tem um livro de poesia clássica, tem um livro de poesia moderna. A gente não tem uma restrição a fazer, não, a gente só edita uma poesia mais intelectualizada, a gente só edita uma coisa mais erótica, não. A gente edita aquilo porque é um profundo respeito pela pessoa que cria. Como que é esse processo de edição? Não, a pessoa entra em contato conosco e nos manda os seus originais por e-mail. Aí é feito um livro modelo, a gente mesmo faz a manda na casa da pessoa o livro gratuito, o livro prontinho assim a gente manda na casa. Às vezes a pessoa não tem nem capa. Aí a Cláudia bola uma capa, põe o nome da pessoa, parceiros, tema, né? Aí faz a capa e manda para a pessoa. Às vezes é uma surpresa, né, inenarrável para a gente, a maneira como a pessoa recebe o livro, sabe, que é um sonho. Porque, veja bem, existem 3
órbitas na literatura. Existe a primeira grande órbita, que são as grandes editoras, que estão os grandes romances americanos, onde estão os Harry Potter, a Pizza do Faustão, a Bruna Surfistinha, o Paulo Coelho, enfim. Aquelas pessoas que vendem muitos livros e que de uma forma ou de outra, independente dos títulos que eu falei, elas têm um acesso à mídia. Sim. Essa é a grande. E tem as feiras literárias, como a de Paraty, que movimenta milhões de reais. Tem uma segunda órbita, que são jornalistas, professores que atuam regionalmente. Então eles têm condições de bancar do seu próprio bolso 1000 livros. Entende? E pode, inclusive, distribuir, colocar em livrarias, mas eles têm um nome regional. São professores, jornalistas e tal, que têm um nome regional e trabalham nesse segundo. E existe o segmento onde a gente procura atuar e trazer pessoas para essa terceira órbita, que é justamente as pessoas que não conseguem editar 1000 livros, não tem um nome na sua cidade, está iniciando, ou já tem realmente uma carreira, mas pretende trabalhar de uma forma totalmente independente, sem estar preso, tá acontecendo muito, sem estar preso a editoras. Ele mesmo põe 100 livros, faz a divulgação, vende os 100 livros no lançamento, aí pede mais 100, e assim ele vai fazendo a sua trajetória literária e expandindo os seus contatos. Então são essas 3 órbitas. A gente trabalha com o pessoal da terceira e da segunda também. Nós temos muitos autores que são muito conhecidos no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio Grande do Sul, e que trabalham dessa forma. Eles nos mandam seus livros. Na primeira órbita, vocês não têm esses contatos aí com as grandes editoras de livros? Muito restrito. Muito restrito. Não se junta, né? Não. A terceira e a segunda é que tem que trabalhar muito, suar muito para conseguir chegar na primeira. Tem alguns que até, com o passar dos anos, né, vão agariando popularidade e tal. Mas essas editoras grandes, elas não perderam um pouco da força nos últimos anos? Perderam no número de exemplares. Mas como eles trabalham muito com livro virtual, eu acredito que houve uma compensação. Né? Houve uma compensação. É como os jornais antigos que tinham assinatura anual que você recebia em casa, e agora você paga aí R$10 para ler, mas em compensação são milhões de pessoas. Diferente dos outros que eram milhares. Né, de assinantes físicos, né? Então as editoras também, como elas trabalham muito com a Amazon e tal, então esses livros e-books, né, tem uma compensação do que é deixado de imprimir. Certo, depois dessa etapa ali, vocês enviaram o livro modelo para a pessoa, qual que é o papel depois, ou vocês acabam ali o processo de vocês no envio desse livro modelo? Bom, na questão, se o autor não quiser editar, fazer nada, então a gente interrompe o processo ali. Agora, se a pessoa depois de receber o livro quiser editar, então ele devolve esse livro modelo para nós, porque também serve de modelo, né? Porque a gente faz muitos projetos diferentes. Então ele faz alguma correçãozinha, alguma coisa que ele queira modificar. Ele serve de modelo para outros trabalhos? Não, para esse mesmo. Para a gente ver a medida, ver a diagramação, ver tudo certinho. E aí depois a gente vai ajudando a divulgar o autor. Né, pondo no Instagram, no Facebook, fazendo às vezes alguns vídeos e jogando no YouTube também. Todo livro tem um videozinho de... Isso tudo a gente não cobra nada também. Esse contato nas publicações do Instagram que vocês fazem, vocês vão até o lugar onde o autor tá, né? Também, em alguns casos sim. Né? Como que é esse contato? É muito interessante isso. Pois é, né? Muito... A gente fala que é muito rom-rom, porque você sair de casa para conhecer alguém, né? Que primeiro você foi cativado pela criatividade dessa pessoa, né? Seja ela poética, prosa, né? Você viu o quanto que a pessoa... Você já foi conhecendo a pessoa através da palavra, né? E depois a gente sobe a serra, a gente já foi para... pro interior de São Paulo. Opa, você que era... né? Então, quando chega nesse momento de encontrar, realmente é de muita alegria, pelo menos para a nossa parte, né? Claro. Tudo que é virtual, de repente torna-se ali palpável, vem um abraço, né? A entrega do livro. Porque a maioria é tudo virtual, no caso. A maioria é tudo virtual. O contato todo porque é virtual. Embora a gente trabalhe lá em São Vicente, os autores que entram em contato, 80% é fora do litoral paulista. Né? É interessante isso, né? Então 20% é ali no nosso cantinho, mas a maioria é fora. Então às vezes a gente consegue. Nós fomos uma vez para o Rio, né, também, fazer uma entrega, né? Foi um lugarzinho acho que mais longe que nós fomos,
Mas, então, realmente, isso não tem preço, sabe? Você conhecer o autor, né? Os momentos que a gente vê lá, no interior, foi uma classe com os alunos da ETEC. Então, esse foi um trabalho muito gostoso que a ETEC fez. 16 fascículos, né? De 16 escolas diferentes, de 16 cidades diferentes. Caramba! E 16 fascículos, né? Então, cada escola teve os seus 16... Então, tinha tudo HQ, livro de capa dura. Tinha poesia, tinha ciências, pesquisa, de tudo. Foi um evento. Tudo que os alunos fizeram. Então, você imagina, o dia nesse evento, os alunos vendo os livros lá. Então, isso é uma coisa que valeu a pena por demais a gente sair de casa e até lá, né, presenciar isso, poxa. Porque é uma semente que planta, né? E não vamos esquecer mais, né? Porque é diferente de um autor que já tem essa semente dentro dele, que ele vai lá e escreve, do que um trabalho extracurricular de uma escola, em que ela impulsiona a fazer HQ, a fazer uma pesquisa sobre biologia, a escrever sobre outra coisa, e depois aquilo virar um livro que vai, para a vida toda, aquilo é marcante na vida do aluno. E nesse contato que vocês têm com o autor, até onde o lugar que eles têm, é um olhar mais felino, né? Felino. Porque o felino, ele é dengoso, ele gosta por isso que a gente fala que é um momento muito rom-rom. Muito rom-rom. Mas teve também o contrário, teve autores que já vieram do Rio, né, como Isaac, pra pegar a embalagem, o pacotinho pegar com a gente aqui, lá em São Vicente os livros dele. Porque tem gente que gosta dessa magia do processo. Gosta do cara ir mesmo. até lá e, a viagem Pena dele que tava em pandemia, né, a gente não teve aquele abraço, tudo teve que ter uma certa distância, né, com todos os cuidados. Mas já teve isso, de vir ao contrário, né? De o autor vir até nós. Isso é muito legal, né? E o que a gente fica muito contente também é como vai se expandindo as amizades, né? Por exemplo, hoje em dia, nós temos uma lista de 314 escritores que fizeram livros conosco até hoje. E desses 300, resultaram quase 700 títulos já publicados. Então, é uma quantidade muito grande de livros. Dois não, o total. Tem autores que têm mais de 10 livros editados conosco. Esses títulos, eles são um banco de dados, assim, como que é o registro? Não, nós temos lá, a cada livro novo, a gente adiciona na nossa lista de dados. Sim. Mas esses 700 nomes de livros, né, de títulos de livros, já resultaram quase 37 mil livros por aí. Todos feitos à mão. Né? 37 mil exemplares. E a gente vai indo. Esse trabalho artesanal é diferente de uma gráfica, né? Porque você, veja bem, a gente recebe o livro, né? Recebe o texto da pessoa, ele vai ser lá diagramado, né? E depois vai ser impresso, e aí entra a parte que é afetiva, porque você trabalha com as mãos, né? Então você está lá pegando, dobra folha por folha, então não é uma máquina que está lá dobrando, né? Está dobrando, está lendo, está vendo a pessoa, está vendo a ilusão dela, tá vendo o sonho, tá vendo os desesperos, sabe? Tudo. O fazer com carinho, esse livro vai ficar muito legal, aí você faz com todo carinho. Depois a gente fura o livro, a gente vai lá, costura. Então esse processo é bacana, que tem alguns autores que chamam o nosso trabalho de encadernação voodoo, né? Porque depois eu vou costurar você, eu vou furar você. Olha, se você sentir umas picadas aí, é que nós estamos costurando. Encadernação voodoo. Aqueles que são mais light? Não, Cláudia, voodoo não. É encadernação acupuntura. Então, você sabe, coisas que só o artesanal pode trazer para você, se feito com amor, né? Então, a gente fala assim, a gente não tem clientes, né? A gente tem amigos. Porque eles tornam-se amizade mesmo, sabe? De conversar, de trocar presentinho. Ainda essa semana recebemos um presente de um escritor, também um licor de búzios, licor de pimenta, lá de licor de pimenta. Lá de Búzios, Arraial de Búzios. Vocês ficam indignados com aquelas procure lá no Instagram, maravilhoso. Mas esse processo manual, ele tem quanto, né, falando na questão do tempo de vocês publicarem, ele é um pouco mais demorado do que o processo automático? Sim, totalmente. Né? Porque não tem comparação. Quanto que é essa diferença? Assim, quanto impacta essa diferença? Assim? Olha, aí deve depender muito da quantidade de livro, né? Tipo, ela tá querendo lançar o livro, ela vai ter uma ansiedade ali, né? Pra querer mostrar o trabalho dela. Até a gente fica ansioso também, né? Porque a gente entra na mesma vibe do autor. Mas a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, né? Então, a partir do momento que ela recebe o livro modelo lá, que ela quer editar, ela decide editar, vai depender, claro, da quantidade que ela pedir.
né? Mas o prazo máximo que nós damos, em geral, é 90 dias. Ah, sim. Embora nós nunca cheguemos nesse... Nunca demorou Às vezes, tanto. né? Porque às vezes o hoje material a gente- falta. é bom a você gente- falar isso, porque às vezes até pra pessoa que tá assistindo, né, que quer saber, a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Às Sim. vezes, como é um trabalho isso manual... influencia na logística, né? Na É, logística. também. Então, a pessoa que entra no nosso processo, ela tem que ter a mente totalmente artesanal. Sim. Né? Saber que vai ser feito de forma costurada, é um livro que vai durar, né? Não é claro, eu estou aqui prestigiando os trabalhos de gráfica, não. Né? Mas realmente a gráfica é muito mais rápida. Em 21 meses ela já tem lá o livrinho. Dependendo da quantidade, até menos que isso. Então, agora a gente não. A gente tem que fazer o trabalho com calma para sair. E esse é bacana. uma coisa que vocês já deixam claro. É logo que a O pessoa... primeiro livro modelo, quando vai, já vai com essas informações. Informações, né? Né? Informações de registro também. Então parece que o público de vocês ele é um público leve, tranquilo, não é um Tá, público, sim. sabe? Imediatista, sabe? Parece que como você falou. Não, e também é aquela gosta coisa, pôr mesmo. na mesa, né? Um trabalho artesanal, que está bem próximo de um projeto de gráfica, né? Que nem, algumas pessoas dizem que nem acham que é artesanal isso, né? Não é que a gente, não é verdade? Porque na estante ele é não há bem- diferença não há entre esse diferença. livro e o livro Então a pessoa que entra industrial. na nossa trajetória, ela vai ter ciência de que tudo é feito diferentemente de uma gráfica. Então vai ter o amor envolvido, vai ter a leitura, né? Então quando a gente Vai ter a relíquia publica, envolvida, eu acho. né? Tem o quê? A relíquia. A relíquia, exatamente. O artesanal. O artesanal tem isso, não só o artesanal, a pouca quantidade, né? Um livro com pouquíssima quantidade é um livro raro, né? Daqui a alguns anos vai se tornar um livro com dedicatória. Com 4 unidades com dedicatória, mais raro ainda. Né? Não, no Rio de Janeiro tem livrarias que só trabalham com livros com dedicatória. E dependendo do livro, o preço é altíssimo. Com o passar do tempo. Isso valoriza, né? Valoriza muito. Cresce. E você comentou muito, a gente está comentando muito sobre o processo, né, de fazer o livro, né, fazer a estrutura, né, do Sim. livro. Mas você falou que foi autora, né, que você até Eu sou publicou autora, um livro e você não gostou, né? Não gostei. Como que é o processo de você criar uma história para um livro? Puxa vida, rapaz, aí você me pegou, hein? Porque parece, a impressão que eu tenho sempre é que a história é que se cria em mim. Entendeu? Eu sou apenas um objeto de escrita ali, sabe? De repente as coisas estão aqui, a poesia, minha parte é mais poética, né? Mas as coisas, a gente está conversando aqui e de repente surge um verso que eu tenho que colocar em algum lugar. Então eu não fiquei parada pensando, não tem um processo, não. Né? Embora às vezes eu faço isso, vou escrever. Aí eu sento e realmente vou escrever. Mas para isso, elas já estão fervilhando na minha mente. Tem que ter lá, uma mó disciplina, tempão, uma sabe? disciplina Você mental também já interior. escreveu algum livro? Não, nós dois juntos temos Mas 30 também. livros editados. Então, Da autoria própria. De autoria nossa. Então, eu trabalho com poesia, com prosa, com humor. E sempre o processo, eu não acredito em inspiração. Né, que vem um raio e você de repente fica tomado e escreve bonito. Você tem que trabalhar. Teve um poeta francês, Paul Girardi, que disse certa vez que não é o poeta que é inspirado. O poeta escolhe as palavras corretas para que a pessoa ao ler se sinta emocionado, Inspirada. se sinta inspirado. Né? Não é ele que teve na hora. As palavras escolhidas é que fizeram o leitor se emocionar. E agora, eu acredito que a maior inspiração É o prazo. é o prazo. Olha, eu tenho que escrever um texto para hoje. Eu estou com 1 mês para escrever e termino o prazo hoje. Então eu sento lá e o texto sai belíssimo. Entendi. Você tem que escrever 300 páginas hoje por causa... Vai sair legal. E em outra parte também, a gente tem sempre que procurar ler muito e estar sempre produzindo. Né? Mas o prazo não apressa também? O prazo é uma pressa, mas ele ao mesmo tempo ele dá aquele cutucão necessário para a gente terminar o trabalho. Só funciona com ele, essa história de prazo aí. Eu gosto. Ainda a semana passada. Eu já gosto de fazer tudo Porque, antes. tipo assim, nessas que você citou, parece que não tem aquela pressa inimiga da perfeição. Pra você, acho que ali os dois andam juntos. Os dois eu acho que andam juntos. Porque não que eu vá fazer correndo 10 minutos antes, mas faltando 1, 2 dias do prazo, está 1 mês para fazer. Sim. Mas faltando 1, 2 dias, eu acho que dá uma vontade maior de você terminar aquele texto, mesmo que tenha ele já na cabeça, meio improvisado. Né? Semana passada eu terminei um prefácio para um escritor do Rio, Mário Rezende, que também demorou, mas a hora que saiu redondinho. O que é um prefácio? É aquela primeira
o primeiro texto que vai antes do trabalho do autor. Por exemplo, eu escrevo esse livro aqui de poesias. Então eu falo para você, ô Souza, você me escreve uma apresentação aqui, um prefácio, aí você vai falar, o Vieira e tal, o escritor e tal, nesse livro ele fala disso, daquilo. Então esse é o prefácio, é uma apresentação que vai no início do livro. E falando sobre os gêneros dos livros, né? O que vocês acham hoje que é um gênero assim de livro que está em alta, assim, pode-se dizer, que o público mais jovem gostaria de consumir em questão de gênero? Olha, a gente lá como editor movimenta muita poesia. Né, Vieira? Não tem... Nossa, é impressionante. Sabe? Então, acho que é o carro-chefe, é o nosso carro-chefe. Eu acho também que é um tipo de leitura que entre os jovens badala mais, né? Mesmo essas poesias curtas, né? Que tem pessoas que conseguem trabalhar bem o cenário que ela quer dizer em poesias curtas. Então, essas aí são de 10 a 0 aí. Você acha que essas poesias que o pessoal pede, ela sai do escrito e vai pro cantado? Quando tá na mão da pessoa? Tem poesia que vira, né? Muito bem. Embora a poesia seja bem diferente da letra de música, né? Mas tem letras de músicas bem poéticas, né? E tem poesias que são simples e se encaixam bem dentro de uma melodia, né? Agora, hoje em dia também, o que também está aumentando muito a questão do poder da palavra, são os movimentos de rap também, né? Que as pessoas ficam falando da sua condição e falando da vida que leva, e isso também movimenta na cabeça das pessoas aquele jogo de palavras também, com rima, com melodia, um certo ritmo, né? A melodia já é diferente, mas o ritmo já faz com que as pessoas também alarguem a sua mente, né? Isso daí não tinha há tempos atrás. Grupos de pessoas pegam o microfone, né? e começam a falar da sua realidade e botando para fora tudo aquilo que ele diz. Um livro isso é contado ali, né? Um livro que a É. pessoa escreve. Justamente. Que ela fala, né? E voltada para a vida real. Sim, né? mas também tem livros que às vezes falam disso, só que a pessoa ela não tem aquele interesse de parar para pegar o livro e ler, né? Uma coisa assim que eu gostava bastante, eu não sei se vocês já leram a coleção Vagalume, Sim. que a minha avó era professora de português. Obrigatório, o meu interesse né? por livro começou por isso, pela minha avó, que ela é professora de português, ela sempre trazia um livro da coleção Vagalume para mim. E aí eu lia muito quando era criança. Eu lia e falava, nossa, cara. Pra mim foi ali que eu criei o meu interesse ali por livro. Eu li sempre gibi, Turma da Mônica. Eu lia muito gibi. O gibi também, né? É uma... essas vertentes do livro mesmo, os primeiros foi Diário de um Banana. Sim. O vermelho, o isso azul, é tradicional, da molecada, né? Isso daí teve uma aceitação muito grande, esse livro aí. Mas você vê como é, né? Por exemplo, a Turma da Mônica, que é, né, uma série de gibis assim, muito famosa. A minha avó lê até hoje, sabe? É uma coisa, além de ser tradicional, ela não é só para criança, ela é para todos os públicos, sabe? Todo público. Tem uma leitura fácil ali, uma história que você... Traz moral, né? Sim. Traz. E é uma crônica, se você pegar esses gibis da Mônica, desde a década de 70 para cá, ele vai fazendo um retrato, uma crônica da sociedade, da maneira de se portar, como as crianças se portam, tudo isso. Preconceitos também, tem o Chico Bento. Tem. Cascão, tudo, né? Tem tudo isso. É o Cebolinha mesmo que falei errado, né? Essa característica, né, tipo, dos personagens mesmo, que difere cada um, que torna, né, a Turma da Mônica tão única, assim, né? Tem cada um... E o texto super agradável, né? Que flui. Exatamente. Tem a Mônica que ela contraria, né? Um estereótipo da menina, né? Que é brava. Ela bate em todo mundo. Ela bate em todo mundo. Aí tem a Magali que come pra caramba. Que é totalmente a contra. Se identifica quando ela lê a Turma da Mônica. Não tem como, né? É uma leitura muito boa. Porque a abrangência de cada personagem é enorme. Todo mundo se identifica com algum personagem ali. Sim. Isso mesmo. Uma coisa que eu vejo também que é bem forte é a cultura japonesa hoje em dia. Sabe, eu conheço pessoas da faculdade que leem e consomem bastante HQ, mangás também. É uma cultura assim. Isso é uma coisa também que foi disseminada, acho que pela internet, né? Porque é uma cultura que estava do outro lado do mundo. Chegar aqui e hoje ser... Poucas pessoas sabiam de mangá. Pouquíssimas pessoas. Eu acho que primeiro as pessoas viram na internet e depois foram nas bancas
Eu acho, na minha visão, que sempre teve a venda nas bancas. Só que aí veio a internet, mangá, aí a pessoa foi na banca. Acho que a banca não tem mais essa questão de você ir até ela e ter opções. Ter as opções e ver coisas novas. Muito pouco. Você é influenciado por um intermédio. Isso mesmo. Agora, referente à cultura japonesa, também tem um tipo de poema japonês chamado haikai, que é um poeminha de 3 linhas. Geralmente são 5 sílabas, 7 e 5 que tem que compor, com coisas da natureza e tudo. E o haikai, ele foi muito falado aqui no Brasil, dentro dos grupos literários, por causa da síntese, né? Você, em 3 versinhos, você tem que compor um cenário todo. E lá em Santos, a nossa amiga Maeli Madureira, ela trabalhou com haikais com moradores de rua. Então o pessoal chegava de manhã, 9 horas, vinha da madrugada, das marquises, né? Paravam lá na Associação Prato de Sopa, tomavam um café e ficavam lá para aula de literatura, onde eles iam aprender haikai até o almoço. Os haikais. Simples, né? E você sabe que a Maeli selecionou os textos de haikais dos moradores de rua, enviou para a gente fazer o livro, nós fizemos o livro, teve matéria na TV Record, teve matéria de jornal e ganhou um prêmio aqui em São Paulo, o prêmio Bunkyo de literatura, que é um prêmio voltado justamente para a cultura japonesa. Tudo que é referente à cultura japonesa, eles dão esse prêmio, aqueles que se destacam naturalmente, eles dão esse prêmio. Para a gente é um orgulho ter, entre os 8 livros que foram premiados pela editora, ter esse com moradores de rua. Caramba, é um projeto que... Maravilhoso, né? Muito legal. Que faz, né, que dá a pessoa com o trabalho, ela dá um valor assim para ela, né? E a visão poética dessas pessoas, né, muito forte. Como ele falou mesmo, o haikai já é forte, porque em 3 linhas você descreve um cenário. Você tem que colocar termos ali expressivos, né? Preciosos mesmo, sabe? Então, o haikai ele é muito limitado, ele tem um chamado kigo, que é um tema. Então, o kigo de hoje é chuva. Então você vai escrever dentro daquele kigo, entende? A chuva no telhado, zumbido e tal. Aí você escreve e termina, entendeu? A tarde úmida. Tá? Você faz aquele retrato do que está acontecendo na natureza. Você pega essas palavras de referência para poder criar esse haikai. É uma foto em palavras, entende? O que está acontecendo, você tira aquela foto e põe em palavras. E essa estrutura, ela não muda, né? Não muda. Ela é uma estrutura padrão para linhas, você tem kigo. Inclusive lá no livro tem um kigo que era temporal. Então a gente espera o quê? Que a pessoa vai falar do temporal, né? Aí o morador de rua diz, noite de temporal, divido o papelão com meu companheiro. Sabe? Então, vai para o outro, uma coisa mais humana, de solidariedade. Não é só contemplar o sol, contemplar a lua, né? Você já pega a realidade ali. Que é uma sensibilidade. Acordo de manhã, o vento frio, é o vento que o vento frio me machuca. Entendeu? Uma sensibilidade que você sente também lendo, né? Justamente, por isso que ele foi premiado. Ele expandiu, além do que os poetas normais ficam só para a natureza, ele jogou para dentro das necessidades do ser humano. Além disso, ainda conseguiram representar bem a cidade de Santos, porque por morarem na rua, conseguiram, através dos poemas, colocar como se fosse um cartão postal. Eles falam dos canais, falam da praia, falam do mercado municipal, sabe? Mostra a cidade ali naqueles pequenos versinhos. E o morador de rua se expressando é muito forte e acho que é muito solidário também para as pessoas que são sensíveis à arte. Claro, que nem um que eu me lembro agora. Olha, o primeiro trabalho que eles fizeram não foi de haikai, né? Essa Maeli Madureira, ela fez acho que 4 anos de trabalho com eles, até acabar a instituição. Então, o primeiro foi de crônica, de prosa, né? Que foi resgatar, primeiro encontro. Contar a sua própria vida. Nossa, sabe? Então, você lendo esse livro, né? A maneira como ele se... Tem um rapaz que ele conseguiu o primeiro emprego dele, e ele acabou colocando ali no livro, assim, olha, estou conseguindo hoje, através disso aqui, né? Dos cursos, meu primeiro emprego. Então, o primeiro salário, isso me emocionou muito, né? Eu vou fazer buraco quente para todos os meus amiguinhos de rua. Carne moída dentro do pão. Sabe, poxa, né, quer dizer, ele conseguiu sair da rua,
né? Mas a mente E dele ajudar, afeta né, todo quem tava lado. passando É. por isso. Mas é muito... Porque lá e nessa depois associação vieram os trabalhos. tinha curso de jardinagem, sabe? Tipo, ele conseguiu sair da rua, mas Conseguiu. a vivência dele na rua, ele adquiriu uma simplicidade, assim, Sabe? A maior alegria dele era poder levar um monte de pão com carne moída e dar pra todo mundo lá na Marquise, lá E o embaixo. primeiro salário, sabe? Não, né? Ele podia Você ter vê sido como é só louco pra uma si mesmo, né? Mas que nada. Então, você vê como é louco, uma situação dessa, ela adaptar você à simplicidade. E não você Olha. ter isso, né, no... Sei lá, uma pessoa normal de classe média tem isso, né? Exatamente Cara. isso. A gente tá um morador de ruas, né? Teve um evento que eu estava participando como coordenando lá o evento de concurso de poesia. De poesia em Santos e no Teatro Municipal. E a pessoa tinha que escrever, levar cópia do seu trabalho e ler lá na hora. E começou um burburinho. Entrou alguém lá no momento do teatro, começou um burburinho e pediram, quando olharam assim, viu que era um mendigo. Uma Aquela tralha dele. prédio cheio de Não, paredes de vidro, né? Com Ele estava ali lustre. na porta, E né? ele então queria tava entrar. querendo ele tinha entrado um pouquinho, mas já estavam querendo colocar ele pra fora. E aí perguntou: o que tá vendo? Não, põe ele pra fora. Aí ele parou na hora e falou assim: mas esse aqui é um concurso de poesia. Aí assim, mas eu sou poeta. Mas eu trouxe um poema. Ele levantou pro alto. Eu trouxe Olha, um poema. Afonso, parou Olha, tudo, paralisou. A hora Sabe que ele o que falou, Nossa. eu trouxe um poema, Levantou, os seguranças largaram ele, Toda sabe, como a se fosse plateia uma parou, senha aquela, de sabe? libertação. Depois uma escultura, Aí uma depois estátua assim, do cara. Aí ele Antes se de eu ser arrumou. um mendigo, eu era um poeta. Antes de ser mendigo, eu já era poeta. Poxa, sabe? Aquilo ali foi um impacto, assim, assim, aí já mexeu. Aí o coordenador já Aí falou, mas vamos deixar ele. Aí inscreveu. pegaram, fizeram duas, que ela tinha que levar digitada, aí pegaram, fizeram mais Uma duas cópia com a cópias mão do lá, poema rapidinho. dele e foi pro jurado. E foram pro jurado. Caramba. E aí ele acabou ganhando menção honrosa, né? Que ele não tinha como ser, porque não estava dentro dos trâmites mesmo do concurso, né? Levar, digitado. Mas ele falou de isso. abandono, de sofrimento, sabe? Mas aí ele depois saiu com um livro que era como que é? O prêmio, né? O prêmio que as para pessoas menção ganhavam, honrosa era um né? livro de poesias grossos, E ele sabe? saiu levando as tralinhas dele, o papel de poemas do lado, né? E o Esse livro livro- embaixo do braço. Aí ele até acabou escrevendo um conto chamado O travesseiro mais precioso da Marquise. Poxa, sabe, isso aí é... Ele né? eu termino falando assim, ele terá por algum tempo, porque aquilo vai molhar o livro, né? Por algum tempo, ao seu inteiro dispor, o travesseiro mais precioso da Marquise. Que legal. Não, e aí você vê, tipo No assim, a trabalho- questão da vida dele. Por exemplo, o pós, ele vai viver o cotidiano dele normal, mas naquele momento ali que ele fez... Nossa. toda essa- Puxa, para Mas ele quando ele aquilo... levantou como se fosse uma espada, sabe? Uma arma trouxe um branca, poema. pura, né? Que é a poesia, né? Aí, Pô, tipo, A arte, né? A arte salva. Poxa, Arte salva, é o que eu ia arte falar. salva. É. Aí é o que tá explícito, sabe? Naquele momento na Mas vida quebrou a perna dele, de poxa... todo mundo, né? Aham. E a E poesia tinha bastante dele... gente nessa hora? Tinha Nossa. bastante Tinha. gente, mais de 50 pessoas Nossa lá, né? É um teatro de arena, né? Então a arquibancada estava cheia mesmo. Poxa, demais. Eu me E emociono com quando certeza lembro. essa pessoa, ela tá querendo outras oportunidades, sabe? Sim. Ele ela teve não... que romper acho a barreira dessa... Ela teve que Eu fico imaginando... romper a barreira dessa oportunidade, né? Que ela teve É. que pegar a segurança ali e tal. Imagina a força, né, que ela teve de Ele criar tava- pra entrar. Será que eu vou? Será que eu não vou? É. Né? Porque Imagina passou se você oferecer uma esse oportunidade tempo pra ela. todo, Pois é. né? Porque você vê, Poxa. ele estava sujo, estava com a roupa rasgadas e Cheirando tal, mal, mas tava não no- estava mas tá embriagado. Não tá. Exato. Ele não Exatamente. estava embriagado. E ele Você- estava indo participar de um movimento cultural, né? Movimento Né, cultural. que mexeu na alma Porque de na todo mundo alma dele naquela ele era hora. um poeta. Sim, sim, Ele é um poeta. sim, exatamente. É que hoje em dia, né, tipo, tem muita gente que não vê humanidade nas pessoas, né? Não. Tipo, olha assim, fala, não, isso aí, vou passar reto aqui, né? Infelizmente E às tá vezes assim, também, né? as pessoas que ajudam também, às vezes relacionam muito a dinheiro também, né? É. Ah, dinheiro, vou dar dinheiro aqui, vou fazer uma boa ação. Às vezes a pessoa ter participado desse concurso ali já mudou a vida dela ali pra sempre. Exato. É isso mesmo. Né? Às vezes teve coragem para tomar uma decisão, Sim, né? Abrir sim. outros caminhos, fazer uma nova trajetória. Realmente foi um momento maravilhoso. E eu fico muito feliz de ter presenciado. Ela estava daí, porque me apresentando o preencheu a concurso, alma, né? poxa, foi... Isso Poxa. foi um evento em Santos? Como é Em que foi essa Santos. história? Era um concurso, o ciclo de poesia falada, né? Faz Onde tempo que aconteceu isso? faz, foi na década de 90. Olha 90, só. né?
97, você não estava comigo. Mas eu sei, foi 97, 90. 99, alguma coisa assim, 90, pelo que o Mas você já Valdir contou essa falou. história pra ele. Aí acabei contando e ele conseguiu E transformar, eu consegui né? escrever toda ela. Caramba, Mesmo, então tá registrado. Tá essa registrado, registrado. sim. Que legal, que legal. Tá registrado num livro que eu até trouxe pra vocês, o Pô, Agudas se você quiser Crônicas. mostrar Tá aí, aqui, Agudas Tá aí? Crônicas? Ah, Tá ali aqui. na É até bom pra mostrar porque representa essa história, né? Que a gente tava Pega falando aqui. agora. Se quiser mostrar pra câmera também. Mas muito legal, né? muito Sensacional, assim. Aqui, Porque às tá vezes nesse você livro passa, aqui. você É passa. a de segunda qualquer história pessoa. desse livro aqui. Eu vou deixar pra vocês. Agudas Crônicas. Agudas Crônicas. Memórias de Becos e Estradas. É a segunda história desse livro. Caraca, desse esse livro. não é inspirado no Cândido Portinari, não? Essa capa? Aquela... Olha, a Cláudia é a que fez Aí a eu peguei capa. o desenho, ela fiz uma elaborou. montagem, Parece fiz uma montagem. Tá que é, Mas eu não lembro realmente de quem eu peguei essa aqui, um fragmento. é Mortos-Vivos, se eu não me engano, a do Cândido Portinari. Essa, se for, é um detalhe do quadro. É, um Agora- deserto assim, um deserto atrás, tipo, uma caatinga parece. Em tons bem sombrios, né? Me lembra atrás, bem. É, Sabe? agora você falando, isso mesmo. Mas não foi não, acho que não foi. Cara, Mas muito mas legal. é arte marca, tipo, Marca, olhar, É. Você inventar é uma conexão muito foda, né? É isso mesmo. Maluco. Você pega uma vez ali, você já fica pra sempre, assim, né? Quando você É. pega um livro, assim, uma história. Esse sinal aqui, quando eu falo relacionada. que vocês batido, é isso. É. Isso Sim, mesmo. Justamente isso, eu já vi esse sinal várias vezes já. É uma conexão que você tem. Tem E que falar. uma coisa que eu também tô curioso pra saber. Você falou que desenvolve algumas capas, né? Isso. Como que é feito esse trabalho de desenvolver as capas? Não, as capas eu vou dizer sinceramente que a gente usa esses aplicativos que tem Ah, aí, sim, né? sim. Mas fora isso, que essa não é a minha área, né? Design e tal. Mas a gente tem alguns parceiros, fotógrafos, né? Que enviam suas fotos para participarem, É. né? Dos livros, né? Então quem não tem capa, não se preocupe que a gente tem os parceiros para isso. Entendi, Né? entendi. E se a pessoa também não gostar, ela pode enviar uma imagem que ela deseja, a gente Mas transforma as pessoas em capa. geralmente já enviam com a capa, assim? Ah, é muito relativo. Tem alguns que enviam, tem uns que Ah, não têm sim. ideia. É. Aí na balança tá muito igual, sabe? Entendi, entendi. Nessa Né? questão administrativa, você falou que a instituição acabou, né? Quando a gente tá falando do... Ah, sim, do prato de sopa, Isso, tá. prato de sopa e tal. Por que você acha que essas instituições, elas acabam? Bom, Tá, essa daí literárias realmente também. foi problema financeiro, né? Foi má gestão. Pô, mas quase Foi, 100 anos infelizmente, ela teve é. atendendo pessoas de rua, né? Em Santos, né? Em Em Santos. Santos. Não só atendendo, como colocando no mercado de trabalho, É. né? Porque só tem aquelas que só atendem, dando comida, mas ela não. As mulheres tinham gestão de domésticas, sabe? Então tinha um espaço lá onde elas aprendiam a arrumar a casa, sabe? A trataria, essas coisas todas, era muito legal. Mas infelizmente a gestão não... É, eles fizeram Oportunidade, apelo. né, que é muito mais com a oportunidade, Muito. assim, pra gente que somos pessoas de bairro, assim, classe média, né? Pra essas pessoas de moradores de bairro, é muito mais com a oportunidade também. Poxa. E uma pena que tenha acabado. E eles fizeram Porque- apelo e tal para empresas ajudarem, mas olha, ninguém não teve resposta. Então Não. tiveram que fechar as portas. né? Não só em Santos, né? Teve uma diminuição também dos movimentos, por exemplo, Bom Prato. Tá diminuindo também, muito. bastante. Não tem mais o que tinha no Brás, que era o bairro onde meu pai mora. Não tem mais? Não tem mais e diminuiu. Tipo, o que servia 300 pratos por dia tá servindo 100 menos agora. Poxa, É. olha aí. E agora, mesmo depois né, de Da ter pandemia, passado a da vacina e tal, ainda diminui. Consegue diminuir. Realmente é uma pena. Tudo que é bom, às vezes, acaba encontrando uma pedra no meio do caminho que vira um obstáculo enorme, né? É isso mesmo. É impressionante. Eu sei que está cada vez mais difícil mesmo. O pessoal que não tem o jogo de cintura, né? Como a gente que está inserido aí na classe média, o pessoal que está mais abaixo está muita dificuldade mesmo. Tá complicadíssimo. Tá. Mesmo. E só uma questão assim, né? Falando na questão da editora Costela Celina. Você entrou em 2008 e aí hoje vocês dividem todas as funções, assim, né? Tudo que você sabia, você passou de ensinamento para você e você aprendeu tudo e hoje vocês dividem tudo. Não é assim. Não, Nós não. temos os serviços distintos. Boa parte porque tem uma parte que eu entendo melhor, que é da parte de Porque informática, o eu receber, entendo melhor, né? receber Então- por e-mail esse contato virtual e a diagramação dos livros, a Cláudia é imbatível. Entendi. A maneira como ela recebe as pessoas e como ela explica e a diagramação Até que dela. também decidimos o papo com as pessoas que entram em contato, sendo só um, porque senão vai ter conversa com dois, dá sempre problema. Um Dá. fala de uma maneira, outro fala de Eu não outra, tenho né? Face por causa disso. Essa aqui, vocês lembram? Olha lá, tá É. vendo? É Mostra isso pra mesmo, o câmera fundo, ali. olha lá. Não, pode
da copyright, né? É verdade. Deixa quieto, então, deixa quieto, é verdade. Fica só no áudio aí. Verdade. Mas já testou a lembrança, hein? Boa memória. Boa memória. Agora o que a gente estava falando? Não é uma boa memória. Não. Sobre quando as pessoas... Né, O contato primeiro, a diagramação. Sim, então a parte... o contato, então, é comigo, né? Depois que eu faço a diagramação, tudo, aí a encadernação é dividida entre nós dois. Né? Essa parte, e ao correio também, né? Esse livro, por exemplo, de capa dura, ele vai para mim, de capa de brochura, desculpa. Ele vai para mim as folhas impressas para dobrar, cortar, costurar e depois volta para ela, para colocar essa capa de fora, que é a roupinha que a gente chama. Agora, esse de capa dura, já todo o processo aí eu que faço, que a prensa já fica na minha sala e tudo. Então esse de capa dura eu faço ele integral. Esse daqui é a Cláudia que encadena. Eu tenho até uma curiosidade para falar para vocês. É a mesma coisa a Cabeça Ativa, né? Só voltando, a gente faz convocatórias, que a Cabeça Ativa é uma revista temática, então a cada 3 meses apresenta um poema de vários poetas do mundo, vários estilos, consagrados ou não. No mesmo tema. No mesmo tema. Então, nessa parte que as pessoas enviam os seus trabalhos, então ele faz a pré-seleção, passa por ele. Então tem essa divisão também. Entendi. Né? Eu faço a diagramação e a seleção é com ele. Então tem essas divisões. E o interessante é que essa revista aqui, tá indo para lá? Pode. A Cabeça Ativa, ela recebeu um diploma de a melhor revista temática do Brasil. Que legal. Pela IVA, que é a International Writers Association, que é uma associação de escritores internacionais com mais de 1.800 escritores. Puxa. E ela é interessante porque aqui dentro tem 70 poetas, todos falando sobre coração. A anterior, todos falando sobre fogo. Então isso já tem 14 anos, vai fazer 15 anos agora em maio, vai ser somente sobre doces. E aqui é interessante também, porque cada vez é um tema. Cada trimestral. Esse tema ele é falado assim para os autores antes. Eles enviam pela internet e a gente... Tem um prazo de convocatória, né? Sim. Aí eles enviam. Aí fora a convocatória nós também pesquisamos na nossa biblioteca. Né? Para misturar todos então os aqui tipos de arte, tem poetas consagrados, tem poetas estrangeiros. Então aqui tem... por exemplo, Eric Axel Calfedet, o cara ganhou o prêmio Nobel, está aqui o poema dele falando de coração. Aí você tem Florbela Espanca, que é uma poeta portuguesa, entendeu? Junto com o pessoal novo, tem estudantes aqui, estudantes que estão no primeiro grau, do Alex Maktub, mandam. Teve estudantes Alex Maktub do Triliterárias. Do Triliterárias. Sim, teve o Felipe lá do Pará, que ele coordena um grupo também de poetas. Também teve 3 poetas novos que nunca tínhamos publicado aqui, junto com esses grandes. Junto com Paulo Leminski. Vai dentro dessa revista, junto com todos os grandes. Então isso daqui também é importante dentro da trajetória de cada um. A gente recebe livros lá, até de outras editoras, de pessoas que publicaram com a gente nessa revista, que está lá publicado o poema na revista Cabeça Ativa do ano tal. Então isso tudo faz parte do currículo da pessoa. Esse 56 é a edição? É edição. São 56 temas até agora. Então, se é trimestral, tem quanto tempo Desde já? 2008. 14 anos. Vai fazer 2008. 15 agora em maio. Por isso que é doce, porque é festa, né? Agora Começou quando você chegou? Começou, isso mesmo. Começou. Foi uma ideia sua, Porque então? na verdade, Foi nossa, né? porque a gente começar com a editora, que a editora, como eu falei, até esse período dele chegar era bem restrita, a gente tinha praticamente parado, era muito caro. Então a gente queria fazer alguma coisa cultural, literária, né? Então eu já tinha feito uma revista, tinha trabalhado com umas 2 revistas alternativas antes, assim, vamos fazer alguma coisa diferente que não tem aqui. Até nós chegarmos nessa ideia de fazer temática. Não sei quem foi que teve a ideia. A primeira foi o tema Girassol, aí ficou. A segunda foi Anjos, depois Árvore, e aí tá até hoje. Esse daí foi Coração. Coração, vou deixar com vocês. E são poemas pequenos, é legal para você. São poemas pequenos, ó. Aqui, ó. Espero dos homens do planeta a ordem para desfraldar o arco-íris acanhado que brotou no meu coração. Coração encerra. Hélio Lete, que é um poeta lá de Ubatuba. Nossa, né? Deixar de ser criança. Desfraldar. Desfraldar. Então são poemas pequenos, a gente usa somente poemas grandes na página central.
que aí são poetas mais selecionados, assim, para a página central. Essa estrutura ela não muda, ela mesmo. Toda edição é assim. Ela é assim e a gente pretende manter sempre assim, de capa alternativa, capa brochura, bem... como é que é? Reciclado, papel Capa, reciclado. Sim. Papel É verdade, reciclado. né? Vocês comentaram que vocês têm essa missão Você também. tem essa pegada ecológica, Vocês né? sempre tiveram isso também? Eu sempre tive, né? E acabou entrando no pacote. Então, Porque a gente recicla tudo que é possível. eu já fazia artesanato, na década de 70, né? Que eu andei pelo mundo aí de mochila, aquela coisa hippie. Então eu fazia artesanato e livrinhos alternativos para vender, para me alimentar e tal. E isso veio vindo até a gente... E é legal, e o bacana é a gente junto. ver pessoas que também têm essa pegada, né? Então a gente trabalha com papel reciclado e papel pólen. Mas a maioria vai no papel reciclado, então é tão gostoso, né? Bom, Ver que a né? pessoa, mesma consciência ecológica, né? Que é importante, É né? Hoje em dia, importantíssimo, cada né? vez. Importantíssimo. Tem um poeta, o Saint-Jean-Percy, que falou que o livro é a morte de uma árvore. O livro é a morte de uma árvore. Um livro é a morte de uma árvore. Você sabe dizer quanto que é a diferença de um livro inteiro com papel ecológico e um livro sem papel, um papel reciclado? Não entendi a pergunta. Assim. O custo. O custo. Assim, de diferença, assim. É mais caro? Por isso que o reciclado ele é mais caro que o folha de sulfite, normal. Por isso né? que será, acho Mas que ele é mais em conta que o pólen. Entende? Sim. Bem mais. Mas se você colocar. Agora, para o nosso trabalho também, a gente foi procurando muitos papéis que adaptassem ao artesanal, na impressão, né? Então, o sulfite ele já foi tirado fora porque ele passa, sabe? Ele assim, dá sombra do outro lado. Impressão. Embora a gente pegue muitos livros de gráfica, que a gente tá lendo uma página e tá vendo o fundo. Mas eu não queria isso para nós. Então, esse reciclado aqui foi o melhor. E aí não é rústico, né? Vale a pena dizer essa importância. Quando a gente fala papel reciclado, não é aquela rusticidade, aquela aspereza. Coisa áspera que o pessoal imagina. Né? Ele tem um tratamento melhor. Você pode pegar o... Ele é quase então, por isso que ele se torna um pouquinho mais caro que o sulfite. Né? A textura dele. Mas ele não é tão mais caro quanto o pólen. Né? Então você vê um livro, por exemplo, reciclado, esse aqui vai de 30 páginas. Você tem uma ideia, tá saindo R$8 a unidade, se você for fazer como autor. Paga 8 pau. Se for já o pólen, já vai passar para 9. Então já é R$1 a mais, entende? O papelzinho já é um pouco mais caro que aquele meio amarelinho. Faz bastante diferença, né? Claro, mas, agora, se for comprar em muita quantidade, já é uma diferença grande no valor, né? Então, acho que não sei se é por causa disso ou não, mas as pessoas têm uma pegada aí ecológica bacana com a gente. O pessoal aderiu sim, pelo menos quem editou com a gente sempre elogia o papel reciclado, porque além da consciência ecológica, né, de diminuir o número de lixo. Na mão, né, tudo. Ainda, quando a pessoa pega, fala, puxa, eu pensava que fosse diferente a textura do papel. Mas ele lembra muito um sulfite. Né? E teve uma coisa interessante também, teve um senhor que ligou, falou, olha, eu gostei muito, eu peguei o livro da Jaira Presa, que editou com a gente, uma escritora, peguei, achei ótimo, eu quero fazer com vocês, mas eu quero ir aí ver o parque gráfico de vocês. Não tem, é uma impressora doméstica, agulha e linha, só. Gigante. Tem gente que vai lá e se decepciona, né? Porque não é nada assim grande, sabe, né? é uma coisa bem simples, mas que a gente, com certa criatividade, né, conseguiu expandir, né, ter centenas de escritores no catálogo e tudo, mas tudo feito de forma simples. Interessante. Um assunto pra gente falar aqui é que na minha visão, né, o que eu acho é que muitos jovens hoje eles não estão muito aliados, né, não gostam muito de poesias, de livros. Acho que também por um fator que é ele está em provas, né? Tem a poesia lá e depois você responder ali a pergunta que fez. Está aliada nas provas. Como que vocês acham que pode ser mais atrativo na questão da educação escolar para o jovem ele ter mais esse afeto, né, com os livros, com poesia, com a literatura no geral? Que eu sinto que isso aconteceu até comigo, que tem uma poesia lá no meio de uma prova, que é uma coisa que testa já o aluno, que ele se prepara, sabe? Que e o livro ele tem que seguir, acho que o polo ao contrário, tem que ser um atrativo, sabe? Não aquela coisa obrigatória que está ali na prova, eu entendo. O que vocês acham que pode ser feito assim para ser mais atrativo?
Olha, eu tenho certas reservas com a literatura nas escolas, porque eu acho que eles ficam presos a um tipo de literatura antiga, que é importante, mas é importante para quem conhece letras, para quem vai estudar letras. Para um aluno normal do ensino fundamental ou do ensino médio, deve-se procurar poesias mais simples, que tenham aquele impacto das palavras dentro de uma realidade que ele vive. Entende? Pegar um tipo de um Paulo Leminski, Alice Ruiz, o Cacaso, poetas que desmancharam aquela coisa toda séria isso para o estudante. Agora, para quem vai estudar letras é diferente. Eu não concordo que se coloque um poema, por exemplo, Mosca Azul do Machado de Assis, para um aluno do ensino fundamental analisar um soneto escrito no século XIX. Mas não só no aluno, só para complementar, teve um projeto em São Paulo, do metrô, não sei se vocês chegaram a ver, não sei que ano que foi, mas acho que eu cheguei a ver. Colocaram poesia pro metrô todo. Aí você, maravilha. Mas aí você vai lá, não tem Camões. Nada, Camões, com aquela linguagem. Nós estamos num outro tempo. Guimarães Rosa. Então se você quer... É adorável Guimarães Rosa. Mas isso para quem já está habituado a ler, né? Que já tem uma intimidade com vocabulário, tudo. Agora você joga lá um Leminski, tudo me irrita quando ouço a Rita. A pessoa já vai dar risada. Sabe, tem uma outra noção, porque o que eles colocam para os alunos é que a literatura, a poesia é chata. Pesada. E não é chata. Soneto, poesia... um puta de um soneto lá no... E tem essa questão da poesia chata justamente também de estar em provas, né? Obrigatório, é uma coisa obrigatória. Torna-se até chata mesmo. Aí você aquele exercício, você... chata. Por isso que eu não leio também. Até mesmo chata, porque os próprios autores, quando vai ler o seu trabalho, não lê bem. A gente faz algum, né? A gente está em eventos, o autor está lá lendo, e ele escreveu, sabe? Nada contra ele estar lendo, mas lê mal. Não está por pontuação. Então, a poesia tem que ser leve, suave, sabe? Você quase sapinho na sua boca, pelo menos para mim, né? Você lê gostoso, não preso. Na sua própria dificuldade de leitura. Encarar a leitura, então, como uma forma de entretenimento. Lógico, de diversão. E essa simplicidade que você citou, acho que é muito interessante, porque o jovem ele tem muita interferência no vocabulário dele, de gírias, de internet. Sim. Por isso que está tendo essa pegada com o rap, essas poesias que falam que como é que é aquelas de minutinho? Poesia acústica. Islã, né? Islã, que são assim, entende? Te acende uma... E você tem que ter raciocínio rápido. O Islã é coisa ótimo. que na poesia tradicional antiga, que o cara põe para analisar na prova, não tinha o raciocínio rápido. Aquela poesia ela é feita lentamente, aquele soneto, ele vai medindo e tal, sabe? Um outro propósito, né? Um propósito de no futuro aquela poesia ser algo na prova daquele estudante. Em vez de jogar um poema assim como se fosse uma isca pro peixe. Uma bomba, né? Uma granada. Você joga uma granada para espantar o peixe, pô. Não, tem que ser uma coisa leve, mas que mexa com a cabeça Tanto é que na nossa infância tinha o quê? Batatinha quando nasce, atirei o pau no gato. Né? Tudo que tem uma sonoridade, até hoje, não né? é? Que são pequenos versinhos, né? Que você gravou até hoje. Por quê? Porque você gostava, você saía na rua cantando. Né? Na infância isso é bom, mas aí você vai começar a crescer, poesias, né? Mas tem muitos poemas que vão na mesma linhada, né? Da Alice Ruiz. Alice Ruiz tem uma pegada que eu gosto muito, de tanto não poder dizer, meus olhos deram de falar. Blá, 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 blá. Né? Então pronto, é uma coisa gostosinha, né, que pode sim cativar alguém e fazer essa pessoa ler outros trabalhos dela e outros trabalhos de outras pessoas. Porque se a pessoa... Agora pega um Camões, o Olavo Bilac, que eu adoro, são ótimos. Sim, são grandes poetas, mas... a ler, já estou acostumada com vocabulário. Né? Porque se a pessoa gosta, ela vai... Depois vai para Guimarães Rosa, vai para Clarice Lispector, para todos esses poetas literários. Normalmente. Por mais. Mas tem que ter esse atrativo, né, do início. Tem, tem que ter aquilo que te pega, que te fisga, não aquilo que você já rejeita logo rápida, de cara. Que né? aí você vai ler, sei lá, uns 50 simples, aí depois, gostei, legal, vamos aumentar o nível. É lógico, é isso mesmo. Já vem o nível hard, né? É isso mesmo. A Alice Ruiz tem um poema aqui de coração que ele fala, tua mão no meu seio, sim, não, não é assim que se mede um coração.
né? Então, sabe, é uma pegadinha legal isso para criança, saber o que é poesia, sabe? Quer brincar com as palavras. Quer brincar é o delírio das palavras, a poesia. Né? Então você tá num caminho, você vai para outro. Não que não tenha isso num poema grande, em um soneto, né? A gente acha alguns sonetos aí também bem fáceis. Mas eu digo, se você quer cativar alguém, vai colocar no público, vai pichar nas paredes, então coloca algo que vai conversar de forma geral. Popular. Popular, né? Pra cativar mesmo. Você vai pegar, vamos pegar com rede, não com varinha, né? Com anzolzinho, acho que depois né? que a pessoa adquire também o gosto, ela passa a querer, né, pegar justamente, o livro. Ela mesma vai atrás. Justamente. Ela mesma. Nós temos lá na nossa biblioteca um livro do Jorge Luiz Borges, escrito com 16 anos. E tem poemas não muito bons, né? Porque era uma pessoa de 16 anos. Então o que a gente pensa é justamente isso, todo mundo tem a sua evolução. Então a pessoa que nos procura com seu primeiro livro, tem algumas limitações, mas justamente a pessoa vai evoluindo. Ela não fica parada naquilo, a mente da gente procura sempre evoluir. Você falou Jorge Luiz, lembrei do George Orwell. A Revolução dos Bichos. Esse livro, eu li ele inteiro, foi um dos melhores livros que eu já li. Muito bom. Era naquele tempo que o livro fazia mesmo a cabeça da pessoa. Sim, nossa, adorei esse livro. Você falou, eu lembrei na hora dessa associação. É que nem aquele Admirável Mundo Novo, né? Do Huxley, né? Nossa, eu lembro de vários. Os Miseráveis também. Os Miseráveis livraço, né? Livraço. Muito, muito bom. Obras livraço assim, que nos livra de... Não, obras que ficam pra vida inteira, assim, né? Realmente. É muito legal, assim, né? Isso, e marca a vida de uma pessoa. Marca. Um livro, assim, levar a história pra sempre, assim. Não, a época assim, que eu tive mais contato com livros foi no início da faculdade, né? Em 2020. Aí eu li Rota 66, eu tinha lido já Maus também, na época de escola. Maus, que é dos ratinhos lá. Sim. Do nazismo. Aí tinha vários, O Pequeno Príncipe era, né? Don Quixote. Tinha a Múmia lá no 6º ano também. A Múmia. Lá no 6º ano. Uma teatro lá que a gente foi assistir uma vez. Sim. No Cruz de Malta. Puta, é verdade. Lembra? O Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno também. Muito legal. Poxa. O cordel também é uma forma grande de disseminar a poesia, também. Né? Como que é o cordel? Explica. O cordel é uma poesia mais nordestina, rimada, né? Rimada. Eu agora não vou falar nenhum assim de cabeça. O repente, você fala? Tipo no repente, mas ele tem várias estrofes de vários formatos, né? Tem de 8, tem de 6. Então, o cordel também. Eu acho, eu pessoalmente penso que as rodas de rap também deviam ter um pouco de cordel. O cordel tem outro ritmo mais brasileiro do que o rap. O rap já é mais um ritmo mais americano. Embora digam que o rap veio para a Jamaica pelos antigos judeus da Babilônia, que se comunicavam, aquelas parábolas que Jesus falava, era nesse ritmo. Isso já vem daquela época. A origem do ritmo. É por isso que a origem do rap vem dos escravos da Babilônia, judeus que tiveram na Babilônia, aquela maneira de falar, contando casos. Vai desenrolar, né? E tal. Tudo aquilo ali veio oral para Jamaica, para o gangsta. Aí dali que foi para Nova York para o rap. Mas isso já vem de séculos e séculos atrás. Por isso que o Gilberto Gil tem uma música que fala o seguinte, que ele diz assim textualmente: Bob Dylan, quando largou o povo judeu, fez um disco de reggae em compensação. Largava o povo de Deus e a ele voltava por compensação. Ele fez um de reggae. Então ele saiu, ele rejeitou o judaísmo que ele estava e foi se tornar cristão. Fez até disco de gospel. Isso daí é uma referência bem profunda. Então ele largou o povo de Deus e aí ele voltou pelo reggae. Entendeu? E o repente tem uma cultura nordestina forte, né? Também. Lá é muito cultural. Você pega numa praça lá, vai ter um repentista se apresentando. Né? Tem aqueles caras também que, tipo, ele canta lá o forró dele e tal, só que aí no meio ele começa a contar histórias, sabe? De uma forma mais poética. Então é muito interessante. Por exemplo, o Amazan, não sei quem conhece aí, do Nordeste, ele tem muito nos shows dele. Muito interessante. Até que da curiosidade que eu ia falar no meio do podcast,
é sobre escrita nos livros, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tentei fazer um livro quando eu era criança. Aí eu peguei a folha sulfite, cola bastão, cola branca, né? Uhum. E aí eu fui colando pra fazer as páginas. E aí, nossa, virou uma maçaroca. Que aí eu também fui ao mesmo tempo escrevendo, né? E as linhas iam abaixando, então ficou uma coisa, ridícula. Ah, mas é improvisado, ali, né? E ali pra mim era aquilo, sabe? Como as pessoas faziam. Pegava a folha sulfite, fazia um emaranhado, né? Deixava o negócio, uma sanfoninha, e aí você ia escrevendo. E aí eu falei, caraca, é assim, não vou conseguir desse jeito, não. Tem várias maneirinhas, né? Como que vocês fazem lá em vocês? Esse trabalho? Não, você fala da artesanal, né? Mas como que é? Não, então, boa folha de sulfite, ou então boa folha, né? Tamanho de sulfite, né? Que é o A4 que a gente trabalha. Aí a gente dobra, elas são todas dobradinhas no meio, igual essa aqui, só que essa aqui ela é grampeada, né? A revista é grampeada. E depois a gente vai fazer um furo. A gente faz os furinhos e costura. Caderninho por caderninho. Costura a mão, um por a um. mão, né? É um processo bem simples mesmo. A gente é legal porque a gente vê muito isso no YouTube, né? Vocês imprimem no caso? Não. Sim, com a impressora. Uma impressorinha doméstica. Sim. Imprime tudo em casa. Naquela minha época, quando eu tentei fazer com cola e caneta, tinha impressora também. Eu não me liguei. Então, inclusive, a gente às vezes já fez oficinas de encadernação japonesa. Costura japonesa, que não vai cola. Então a gente reunia um grupo de crianças ou de adolescentes e todo mundo ia costurar o seu próprio livro para levar para casa. Porque a gente fazia uma palestra. Do Japão. Teve caso que as pessoas já levavam impresso a sua própria história e lá a gente ensinava a fazer o livro, a encadernar e levava esse mesmo livro, desenhava a capa lá na hora. E a pessoa que fez o caderno mais bonitinho nessas palestras todas que nós fizemos, eu vou falar mesmo. Foi um cego. Não tem brincadeira nenhuma, viu? Foi a gente fazia a palestra, né? A gente fazia a palestra de encadernação, com um pequeno resumo da história da encadernação. Encadernação é o quê? É encadernar, vestir mesmo, encapar, né? E ele fez assim, só de tato mesmo, né? Ele conseguiu furar. Mas parece que o cego ele tem uma visão, acho que é a terceira visão. Tem os sentidos, né? O tato dele é muito melhor. Os sentidos é ampliado. É incrível isso. Tudo. Mas é impressionante, sabe? A pessoa, enquanto a mulher estava tentando colocar a linha, ele já tinha colocado a linha na agulha. Até eu fiquei por detrás dele, rapidinho. Aí depois aqueles tecidos furinho, né? Furar, acho que a gente que furou pra ele, né? Alguém que furou. Mas ele sentia com o dedo e passava a agulha. Né? E aí depois subia assim, olha, impressionante. Terminou antes que todo mundo. E ela falou assim, olha, a linha é 2 medidas do braço. Aí ele na hora, tchum. Aí teve uma mulher, aí já botou a agulha, aí uma mulher lá não conseguia a medida, aí eu falei pra ele assim, olha lá, Colibri, a mulher tem o braço curto, ainda botou metade da linha, agora não deu pra escrever o livro, aí ele morria de rir, porque ele imaginou uma mulher com o braço curto, ainda mediu só a metade, pô, não dava, acabou a linha e não dava pra costurar mais, né? Aí ele morria de rir, meu, pô. E ele é poeta também? Poeta. E a gente um dia foi à casa dele entregar os livros em Guarujá, e ele mostrou aquela máquina, né? De braille. Né? Nossa, que troço difícil, você, mas por que São 3 teclas, Afonso, 3 teclas. Nossa, só 3 teclas. Uma tem 3 pontinhos. 3 lados do lado direito, 3 lado esquerdo e uma barrinha de espaço. Né? Aí você tem que juntar, sabe? E ver, elas vão fazer as letrinhas lá. Mas, assim, as duas, uma ponto, cada um é uma letra. Nossa. Não é uma letra, não é com letra, faz uma junção, uma parte da letra? Não, são aquelas bolinhas, são bolinhas só, mas cada uma no teclado normal aí para fazer o E, você tem que apertar, por exemplo, 2 teclas daqui e uma daqui. Aí ela vai fazer os buraquinhos. Buraquinho não, aqueles código pra... né? Mas ele fica em alto relevo. Tudo isso, né? Eu pensei que fosse igual a nossa, sabe? Que tivesse o A, aí já aperta aquele... Aí vem não tivesse o A, mas tivesse as bolinhas sabe, de braille. Topa. Aí ele bate, o papel sai em alto relevo, sabe? Ele sai... aí pra ele passar a mão. Papel grosso. Pra ele passar a mão. Então ela faz não ia falar da lotérica, mas acho que não é da época deles também. Mas faz uma bolinha assim, né? Fica um alto relevo. Ela bate por trás, ela faz um biquinho pra cá. Né? Aí onde vai passar a mão, né? 3 assim é uma letra, 3 pontinhos assim é outra, deitada é outra. É difícil aquilo lá. lá.
chegar nisso, né, só para chegar que ele deu um presente para nós, né, que é um acróstico. Então, o acróstico é um poema que escreve usando o nome da pessoa, ou então uma palavra. Então, por exemplo, vem aqui assim, vai Cláudia, né, em horizontal, e depois completa aqui, usando C, o L e tal. Então, ele foi fazer isso, pra gente é tranquilo, né? Só que a máquina, ela tem limite de espaço, né? Ela não é igual que ela pode escrever embaixo, assim, sabe? Então eu achei interessante isso. Então até o acróstico, que é um poema super fácil de fazer, para ele acróstico. Ele fez um poema com Cláudia Brino e Vieira Viva. Então Cláudia, agora imagina usando a limitação. certa pessoa, o Élido, né, labutando e tal na literatura. Então ele fez falando da gente. Mas aí ele fez em braille e a mulher dele escreveu embaixo a caneta. Tá lá o quadro lá na nossa então isso, nosso trabalho. Né, é um trabalho que a gente vê assim, maravilhoso, né? Em braille, com a literatura em braille e a pessoa que escreve naquela máquina horrorosa. Uma máquina horrorosa. E ainda rimando, poxa. Rimando. Não, fala horrorosa porque é difícil. Eu achei muito difícil, mas foi um belo evento. O criador disso invento aí. maravilhoso. Ele não sabe o quanto ele tá ajudando, assim, as pessoas, né? Nossa, um invento que puxa. Inseridas, né? Imagina se ele não tivesse essa máquina, né? Quer dizer, ele não teria ou só gravar, né, os seus poemas, ou sempre depender de alguém, né, para fazer alguma coisa, né? Então é muito interessante ter criadores que trabalham com inserir, né, as pessoas onde elas querem, sabe? Nossa! É isso mesmo. E isso faz com que a gente fique entre os seus, né? Estar entre os seus, né? Igual estamos aqui hoje, né, todos com criatividade, todos com arte, isso é maravilhoso, estar com junto, a mente né? voltada para o mesmo propósito, né, que é justamente trocar informações, né? trocar conhecimento, né, tudo isso, poxa. A gente é muito feliz nesse trabalho nosso aí. De manhã, tinha antigamente um locutor esportivo, que acho que ele se aposentou, faleceu faz tempo, caramba. Aí ele ia começar a partida, ele, vou fazer o que gosto. Aí apita o juiz e começa e tal. Então, às vezes eu vou para a minha sala lá para encadernar, vou fazer o que gosto. Aí vou lá, abro tudo. Dá um brilho, né? Dá. Porque é como aquela famosa frase, né? Quando você faz o que você gosta... Vou fazer o que gosto. Entrei aqui no estúdio. Vamos fazer o que a gente gosta. Você se diverte, na verdade. Claro, porque você faz com amor, você faz com carinho aquilo que você gosta, né? Tanto gosto que já foi buscar um microfone a mais, né? Pois isso daí isso é um mimo. Uma atenção. Né? Um contato muito interessante mesmo. A gente fica feliz de saber que tem pessoas que fazem o que gostam e que passam isso pra frente, né? Realmente muito interessante. Vamos pros papos, então. Vamos conferir aqui a gente vai. Será que alguém mandou algo? Será que alguém miou? Vamos ver se alguém tem uma miadinha aí. Né? Lembrando pra. Por que o Costelas? Felinas. Não, Costelas Felinas era um livro meu que eu tinha escrito, cujo personagem era um gato. Né? Só que naquela época eu era nova, tinha meus 10, 12 anos, então nem vivia nesse mundo de encadernação. Então eu levei meus datilografados numa coisa de xerox e colocaram aquele espiral, sabe? Só que a capinha era uma chapa das minhas costelas. Caramba! Né? Então, por causa disso, eu coloquei o nome de Costelas Felinas. Como esse livro nunca foi editado... Teremos live dos papos após a gravação. Opa! Então tem... Miaram! 5 papos. Poxa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papos. Miaram pra caramba. Poxa! Miau! O pessoal, você vê, né? Foi lá falar, manda pergunta pro pessoal. Que legal, obrigada. Antes de mais nada, obrigada, hein? 1 hora, né? 1 hora. Cara, que legal. Muito bom. Lembrando pra quem tá assistindo que a área dos papos é a característica aqui do nosso programa. Então, você pode mandar sempre aí mensagem, perguntas pros convidados. Sim. Mensagem pro podcast, pra nós, perguntas, teorias, o que você quiser. É uma área livre. Participar, tem que participar. É isso aí, os quadros finais agora? Vamos agora para os quadros finais, então. O que vocês acharam de participar aqui do podcast, planos futuros, projetos futuros? O momento é de vocês. E se quiser também divulgar mais a fundo o trabalho dos colegas. Bom, primeiro, o que nós achamos? O que eu achei? É um tesão, pronto. Obrigado por ter subido a serra. Não, muito legal mesmo. Tinha que subir, né? Com um convite desse, poxa. Não, porque a gente viu lá no podcast, né? No Instagram, perdão, e no YouTube. A gente viu a energia, a informalidade, né? Sabe? Poxa, tudo então, isso. foi muito gostoso mesmo, tá sendo gostoso estar aqui.
Mais uma vez agradeço pra caraca, né? E agora você foi tanto que eu esqueci o que era mais. Fala aí o que você Foi achou. muito rápido. Vai um passo de cada vez. Não, eu admiro muito, sabe, esse tipo de trabalho, de divulgar ideias, divulgar criatividade, arte, como vocês que abrangem desde esportes, pessoas que fazem trabalhos em casa, pessoas que trabalham com alimentos, pessoas que trabalham com rap, pessoas, enfim. Tudo, né? E nós também estamos muito felizes de estar nesse grupo também, né? Porque você ser lembrado e convidado dentro da nossa área, trabalho, poxa, né? é uma homenagem muito grande. A gente agradece muito. E estamos à disposição aí, a nós e a Noia, que é a nossa gerente, né? a nossa é uma gatinha gata. Noia. A gatinha Noia, ó, ela estava de logotipo da editora desde 98. É um gatinho preto, né? E há 5 anos atrás ela apareceu na nossa porta, o logotipo vivo, com o rabinho quebrado e tudo, toda pretinha. E ela é a nossa gerente. O primeiro logotipo inicial tinha um rabinho quebrado, né? Ela está aqui na revista segurando o coração. É ela? É a Noia. Cada vez lá. E em nome da... Toda edição, toda a capa ou não? Não, essa aqui foi ela foi um apreço. Entendi, que a então Lili... muda a capa toda. Muda. Toda edição muda a capa. E também, em nome da Noia, que é a nossa gerente, da Costelas Felinas, estão muito felizes. E também a hora que vocês necessitarem também de qualquer coisa da nossa parte, né? Nós estamos à disposição, porque nós adoramos aqui a recepção, a entrevista, tudo. Sim, nós também ficamos muito Poxa, felizes, né? muito bom mesmo o papo. E agora, né, se vocês quiserem divulgar um pouco mais, se vocês quiserem também falar um pouco o que vocês pretendem seguir com o projeto, com a editora de vocês, pode... Então vamos lá. A Costelas Felinas é uma editora artesanal, né? Então a gente está aí já agitando um bom tempo, né? A gente tem um prazer imenso de conhecer os trabalhos, né? E fazemos esses aqui, capa dura, capa brochura. Então se você quiser entrar em contato conosco, acessa lá o Instagram, Costelas Felinas Editora, e a gente vai conversando, ver qual é o teu projeto, qual é a tua ideia, e a gente coloca em prática, tá bom? Fala um pouquinho de você. E as nossas redes vídeos, eu participo do grupo Pau a Pique de música caiçara, uma temática caiçara, junto com o Antônio Dupinho no violão, né? O Triângulo do Dionísio, o Chocalho, eu no Chocalho, e a Manu na escaleta e o Grilo no pandeiro. É o quê? Você assemelha a um samba? Tem samba, tem chorinho, tem toada, tem todo tipo de música. E quem quiser assistir a nossas performances é no @VieiraVivo no Instagram. E no YouTube também, Pau a Pique, Música Caiçara. E a Costelas Felinas, as redes... novamente, então no Instagram Costelas Felinas Editora e no YouTube também, Costelas Felinas Editora. Isso aí. Lembrando que as redes deles vão estar na descrição aí para vocês poderem seguir, acompanhar, certo? E para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. Deixa um like aí, deixa um comentário, né, do que você achou aí do projeto do pessoal, enfim, do que você achou do episódio. Seu feedback é importante pra gente. Se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum episódio do podcast. É isso aí, redes do Papo 10 Podcast, do Editora Costelas Felinas e do Vieira aí na descrição. Segue aí todas. Agradecer também o Medinex, ele que emprestou esse microfone aqui pra gente Obrigada, fazendo. Olha, brigadão, hein? Valeu. Legal. Valeu, Medinex, é nóis. A gente não Papo tava 10, aqui. 40, né? 39? Papo 1039 foi do Medina. É isso aí, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal. Papo Fumaça é Papo 10 Podcast Oficina Vapes. E é mais um Papo 10 aí. É nóis. Bora pra lives do Papo no Insta.